Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, que é uma continuação da aula passada, tá? Nós vamos agora para a segunda parte da aula de hidrostática. Bem, o que nós temos nessa segunda parte aqui? Nós temos o princípio de Pascal, né? Esse princípio de Pascal, na verdade, ele é uma lei da hidrostática, né? E vai envolver justamente a variação, né, de pressão hidráulica dentro de um fluido que está em equilíbrio. Nós vimos na aula passada, né, muito essa questão de pressão, a pressão hidráulica, pressão hidrostática. Então aqui nós temos esse princípio de Pascal sendo aplicado junto com essa ideia de pressão. Ela recebe esse nome de princípio de Pascal, né? Porque, como vocês já devem imaginar, foi elaborada lá por um físico e matemático que tem esse nome, tá? É o Blaise Pascal. E aí ele batizou essa teoria com o seu nome. E ela diz o seguinte, que o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio, ele vai ser transmitido integralmente a todos os pontos do líquido e também vai ser transmitido para as paredes do recipiente que esse líquido está contido. E aí nós temos, né, esse teorema de Pascal sendo exemplificado dessa forma, principalmente aqui na aplicação de elevadores hidráulicos. Tudo que envolve a parte hidráulica, de elevador, de funcionamento, ele envolve o princípio de Pascal, o teorema de Pascal. E o que diz esse teorema? Que você vai aplicar uma força em uma determinada área, tá? Uma força, uma determinada área menor, e essa força que você aplica nesse líquido que vai estar dentro desse recipiente, olha só, aqui é um líquido, tá? Essa força vai ser transmitida por todo esse líquido, tá? Por todo esse líquido e também nas paredes do recipiente. E essa força que é transmitida aqui por esse líquido vai nos permitir levantar, por exemplo, no caso do elevador hidráulico, objetos que têm uma massa, né, bem grande. Por exemplo, um carro. Então, com uma quantidade de força menor que você faz aqui numa área menor, você consegue do outro lado levantar, né, algo, um objeto com massa bem superior, usando apenas essa propriedade do líquido, tá? Que é transmitir a força para todas as suas partes. E aí nos permite fazer essas máquinas hidráulicas que utilizamos até hoje. A prensa hidráulica, por exemplo, que é muito utilizada em oficinas, né, de mecânicas, é usada para levantar veículos pesados. Então é baseado nesse princípio aqui. Você aplica uma força numa área menor, essa força é transmitida por esse líquido. No caso de uma prensa hidráulica, o líquido é um tipo de óleo, tá? E essa força faz com que ele levante do outro lado um objeto que tenha uma massa bem maior. Por isso que a fórmula para calcular o teorema de Pascal é essa daqui, que é bem simples. Olha só, F1, que é a força 1 sobre a área 1, vai ser igual a F2 sobre a área 2. Ou seja, esse F1 seria a força que eu estou aplicando em cima da área que é menor. O F2 seria a força lá, né? No caso aqui, essa força seria a multiplicação da massa vezes a gravidade, que me daria o peso, essa força vai levantar do outro lado, tá? Sobre uma área maior. A gente vai ver isso no exemplo, vai ficar mais fácil da gente compreender. E aí, como já falei, né, muito utilizado em máquinas hidráulicas, né? O elevador hidráulico é um exemplo disso, né? Você aplica uma força aqui num fluido, no caso geralmente aqui é um tipo de óleo, essa força é transmitida e do outro lado, né, onde está o veículo, numa área maior, ele é levantado fazendo o mínimo de esforço possível, tá? Porque a força aqui vai ser transmitida pelo líquido. Um exemplo disso que nós vamos calcular aqui para vocês entenderem é o seguinte. A figura abaixo mostra o princípio do funcionamento de um elevador hidráulico. Ou seja, eu aplico uma força em uma área, tá? Numa área menor, e do outro lado ele consegue levantar, né, um objeto numa área maior, um objeto com uma massa bem mais relevante. E aqui a gente quer saber o seguinte, ó. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo-se que as áreas das seções transversais dos pistões 1 e 2 são respectivamente, olha só, área 1 aqui foi dado 0,2 metros quadrados, então eu sei o tamanho dessa área 1 aqui, é 0,2 metros quadrados, e a nossa área 2 é 1 metro quadrado, ou seja, essa área 2 aqui, ela vale 1 metro quadrado, e essa daqui vale 0,2 metros quadrados, no caso 20 centímetros, tá? Mas as duas têm que estar na mesma unidade, no caso aqui em metros. Ou as duas estão em centímetros ou as duas estão em metros. O módulo da função necessária para erguer o peso equivalente de uma carga com massa de 100 kg será, ou seja, eu quero saber quanto de força eu tenho que fazer aqui nessa área 1 para levantar aqui do outro lado, olha só, esse peso aqui, ó, que tem essa massa aqui de 100 kg. Ou seja, eu preciso descobrir quanto de força eu tenho que fazer aqui nessa área menor
para que do outro lado seja levantado, né, esses objetos aqui que tem 100 kg de massa. Então, a primeira coisa a fazer, eu sei que eu vou utilizar a fórmula do Teorema de Pascal. A força 1 sobre a área 1. Eu tenho a força 1? Não, eu quero descobrir. Eu tenho uma área menor que a área 1? Tenho, é 0,2. Essa força 2 aqui, gente, pode ser substituída pelo peso, tá? O peso, no caso aqui, peso é igual à força, tá? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu tenho uma massa aqui a ser levantada. A massa a ser levantada é 100 kg. Para eu descobrir quanto é que isso aqui é em peso, é só eu pegar e usar aquela fórmula aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui, é o nosso F2 que nós queremos descobrir. Essa força 2 aqui acaba sendo o peso, tá? Então, a força 2 vai ser a massa, que é 100 kg que eu quero levantar, vezes 10, que é a gravidade. Quando eu faço, eu vou ter 1000 newtons. Ou seja, essa força 2 aqui é 1000 newtons. Então, eu sei quanto eu quero levantar. Eu quero levantar 1000 newtons, tá? Então, quanto de força eu tenho que fazer na área 1, que é 0,2 metros quadrados, para levantar lá na área 2, que tem 1 metro quadrado, 1000 newtons. Então, eu vou substituir essas informações. Força 1, tá? Sobre área 1, que é a área menor, 0,2 igual. Qual é a força 2 que eu quero levantar? Eu quero levantar 1000 newtons. Sobre qual o tamanho da área 2? 1 metro. E aqui eu faço pelos extremos, pessoal. Muito simples, ó. F1 vezes 1 vai dar F1. E aqui 1000 vezes 0,2 vai dar 200. Ou seja, eu preciso fazer na área 1 uma força de 200 newtons. Ou seja, com uma força de 200 newtons, eu consigo levantar do outro lado 1000 newtons, tá? Ou seja, eu faço menos força para levantar algo, né, que tem um peso bem maior. Então, eu faço uma força aqui na área 1 de 200 newtons. E esse é o Teorema de Pascal, que é bem simples. Você resolve aí pelos extremos. Bom, o outro princípio que eu falei para vocês que nós temos aqui na hidrostática é o princípio de Arquimedes, tá? Que ele diz o seguinte, que todo corpo imerso, total ou parcialmente no líquido, ele vai receber uma força vertical. E essa força vertical que ele recebe, pessoal, é de baixo para cima, tá? Igual ao peso da porção de líquido deslocada pelo corpo. Ou seja, e nós chamamos isso de empuxo, que é a força que te empurra de baixo para cima. Então, quando você emerge num líquido, quando você coloca alguma coisa dentro de um líquido, a tendência é que essa coisa pode afundar ou ela pode subir para a superfície, ou então ficar ali no meio termo, tá? Isso vai depender de uma coisa chamada de empuxo, tá? Se o empuxo for maior que o peso, né, a gente vai ver como é que isso acontece aqui. Ou então se o empuxo for igual ao peso, ou então se o empuxo for menor que o peso. Então eu já sei que o empuxo é uma força vertical que vai de baixo para cima, tá? Então que ela vai de baixo para cima e vai ser exercida geralmente em líquidos, tá? Em corpos que vão estar imersos em líquidos, tá? A fórmula para calcular o empuxo é essa aqui. Empuxo, o E de empuxo vai ser igual a densidade do fluido que aquele objeto está dentro, o volume do fluido, tá? E a gravidade. A gravidade, nós consideramos a gravidade da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver como é que isso funciona, né? No princípio de Arquimedes, quando você usa alguma coisa, quando você coloca alguma coisa dentro d'água, você coloca uma pedra, por exemplo, você vai ter uma coisa chamada de peso aparente, tá? O que é o peso aparente? O peso aparente seria o peso que o objeto tem de verdade, menos o empuxo. Por quê? Porque toda vez que ele tem um empuxo, ele sofre uma ação de uma força de baixo para cima. Então, o peso aparente vai ser isso, vai ser a subtração do peso que o objeto possui na realidade, menos o empuxo que ele produz, tá? Então, vamos ver aqui, olha só o que eu falei para vocês, se uma coisa vai afundar ou não vai afundar, vai depender do empuxo. Então, quando eu tenho algo que o empuxo é maior que o peso, o que vai acontecer? Né? Esse objeto ele vai ficar sobre a superfície, ele não vai afundar, ele não está afundando por quê? Porque o empuxo é maior que o peso, ou seja, a força de baixo para cima está sendo maior que a de cima para baixo, então o objeto ele fica ali em cima do líquido. Eu posso ter o objeto ali no meio termo, um exemplo de um submarino, tá? No empuxo vai ser igual ao peso, ele não vai nem afundar totalmente e nem emergir. No caso do submarino, ele consegue controlar isso, tá? Ele consegue ir para a superfície e consegue ir mais fundo. Mas isso aí é controlado pelo empuxo. Então ele determina se vai ter mais peso ou menos peso. E aí ele consegue ficar em equilíbrio. E, por exemplo, eu posso jogar uma pedra dentro da água, né?
Aonde geralmente, né, uma pedra, o que que vai acontecer? O peso dela vai ser maior que o empuxo. Então, quando o peso é maior que o empuxo, a tendência dos objetos é afundarem. Então, quando o peso é maior que o empuxo, afunda. Quando o empuxo é maior que o peso, a coisa vai flutuar, tá? E aí por isso que nós temos o peso aparente, tá? Eu já falei para vocês, o peso aparente, né, vai ser o peso menos o empuxo. Então, por exemplo, quando você coloca uma tora, né, uma madeira dentro da água, o que que acontece? Você sabe que uma madeira, né, para você, uma árvore, por exemplo, um tronco de árvore, para você mover ele no solo, ele é muito pesado. Mas quando você coloca na água, ele fica mais leve para você movimentar. Por quê? Porque você desconta ali o impulso, e aí você tem o peso aparente dele, ou seja, o peso de verdade não é aquele, tá? O peso de verdade é o peso que seria em terra. Como ele está na água, como ele está no líquido, você tem que descontar o empuxo e aí fica mais fácil para você manobrar. Uma canoa, por exemplo, você consegue empurrar uma canoa dentro da água com maior facilidade. Agora na terra, ela é mais difícil, porque na terra você tem o peso real dela e dentro da água você tem o peso aparente. Você está descontando ali o empuxo, tá? Então vamos ver um exemplo. Olha só, um recipiente tem um líquido de densidade que vale 2,56 vezes 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos. Dentro do líquido encontra-se um corpo de volume 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, que está totalmente imerso. Eu quero saber aqui qual é o impulso sofrido por esse corpo, tá? E aí eu tenho aqui a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou usar aqui o princípio de Arquimedes, tá? Que é impulso, densidade vezes volume vezes gravidade. Eu tenho essas informações? Tenho. A densidade foi dada para a gente, é 2,56 vezes 10 elevado a 3. Eu tenho o volume? Também tenho. É 1 vezes 10 a menos 3. E tenho a gravidade, que é 10. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas partes inteiras aqui. 2,56 vezes 1 e vezes 10. Essa base 10 aqui, se eu quiser cancelar, eu já posso, porque olha só, essa é positiva e essa é negativa, então vai se anular, tá? 3 menos 3 dá 0. Então, se eu multiplicar só as partes inteiras aqui, eu vou ter um impulso de 25,6 newtons, ou seja, 25,6 newtons aqui, pessoal, é o impulso, tá? É o impulso produzido nesse corpo aqui, nessas condições, dentro desse líquido, com essa densidade e com esse volume aqui.